a câmera. Eu irei agora preencher um pouco esse lado esquerdo para deixar o trabalho uniformemente bem trabalhado. Vou colocar um pouco de iluminação neste tronco e eu pretendo aqui fazer o seguinte: eu pretendo colocar a iluminação passando entre os dois troncos. E a iluminação agora ela vai se abrindo mais, então eu posso alargar um pouco mais essa área, porque os troncos eles se distanciam nessa região. Iluminar um pouco aqui o primeiro plano, próximo aqui ao primeiro plano, um pouco mais de iluminação nessa pedra. Vou iluminar mais um pouco essas pedras aqui. Depois eu vou colocar mais iluminação. Jogando agora o amarelo, que como foi dito anteriormente, o amarelo ele reflete dentro da água. Colocamos o amarelo mais escuro primeiramente. Depois com a cor mais clara jogamos um reflexo do lado direito. E puxamos toda a iluminação da água na vertical para baixo, até o canto. Essas pedras depois eu colocarei a iluminação delas também. Coloquei mais um pouco de iluminação neste tronco do segundo plano, nosso segundo tronco aqui do centro. Colocar também um pouco mais de iluminação nessa parte superior que está precisando. E fazemos aqui a queda da água para o primeiro plano. Então eu posso colocar algumas pedras nesta região e puxar, continuando puxando um pouco do amarelo, que também continua a refração na água. Um pouco de iluminação nas pedras do primeiro plano, não muito, porque está bem próximo. A parte inferior com cores escuras. Então, desta forma aqui que eu estou fazendo, eu primeiro coloco o verde do reflexo do bambuzal. Após colocar bastante esse verde e alastrar bastante ele para baixo, eu posso depois colocar o reflexo das pedras. Mas primeiramente eu tenho que colocar necessariamente o verde anteriormente às pedras. Aproveitando a ocasião, eu irei medir aqui o tronco frontal e colocar o reflexo dele dentro da água. Essa inclinação do tronco também é refletida dentro da água, tá, pessoal? Como se fosse uma inclinação do próprio tronco dentro da água. Eu poderia anteriormente, pessoal, ter colocado a iluminação amarela e meia esverdeada antes de colocar o tronco, para facilitar mais o meu trabalho. Para depois colocar o reflexo do tronco. Vou colocar aqui o reflexo da pedra. E agora a região amarela. Essa parte é mais difícil de ser executada porque a iluminação amarela ela pode tocar no tronco, fazendo com que o tronco fique um pouco mais largo. Então, realmente, eu poderia ter feito, ter iniciado com a cor mais amarelada da vegetação, para depois colocar o tronco. Agora, só quando secar novamente, outro dia, que eu irei poder colocar o tronco mais fino e um pouco mais de amarelo nessa pequena região aqui lateral.
onde ficou um pouco borrada. Eu vou só tirar o excesso da tinta para ela secar mais rápido. Tem um despertador tocando aqui perto de mim aqui. Esse despertador é muito bom. Bom, novamente aqui eu troco a câmera. Só para vocês perceberem, tá? Esse despertador aqui é um despertador real. Ele não é uma gravação não, hein? Bom, tudo certinho aqui, pessoal. A câmera está bem reposicionada, então resetada também. Uma dica também de você pegar o seu trabalho, sua obra, independente do trabalho que você estiver executando ou fazendo, sempre é importante você caprichar o seu trabalho antes de fazer a arte finalizada. O que é arte finalizada? A arte finalizada é o acabamento. Se você já faz um bom trabalho, um trabalho bem detalhado antes de fazer a arte finalizada, quando você for fazer a arte finalizada, ele ficará ainda superior em relação ao que você já está trabalhando. Então, essa parte da água inferior eu poderia já ter feito e ter coberto toda ela. Mas eu estou trabalhando em cima dos detalhes, aproveitando o posicionamento da tela seca para poder fazer bem os trabalhos e deixar a tela bem enxuta. Usando o mínimo de tinta possível e deixando a tela bem enxuta e seca para poder realizar o trabalho com mais continuidade. Essa parte aqui onde superior trata-se da sombra do bambuzal dentro da água. Isto é, isso é a sombra do próprio bambuzal dentro da água, diferenciando o reflexo da sombra. Preenchendo novamente essa parte inferior. Se vocês perceberem, agora já foi possível fazer o reflexo da pedra dentro da água. Aqui nessa região inferior próxima, aqui eu vou colocar algumas pedras. Dou só com algumas pinceladas bem posicionadas, eu faço algumas pedras aqui e o reflexo delas na parte inferior. Se vocês perceberem agora, eu estou fazendo uma pequena iluminação no lado esquerdo do tronco frontal para dar um efeito de refração da luz. E o nosso tronco da palmeira leva pinceladas na horizontal circular. Pinceladas horizontais e circulares com iluminação do lado direito e um pouco de escuridade do lado esquerdo. Implementando com um pouco de grama, vocês percebam que a grama que eu coloquei, ela parte da iluminação e sobressalta na região escura. E depois eu colocarei gramas escuras na parte interna escura da sombra e ressaltando por acima das regiões claras. Repetindo, pessoal, eu vou explicar um pouco com mais calma. A iluminação da grama, ela tem a raiz na parte luminosa
do caminho iluminado. E quando eu elevo, perceba que eu coloquei uma pequena ponta escura naquela região ali e puxei para cima.